As aulas ficarão assim, então, segunda, quarta e sábado. Tá? Se houver algum imprevisto aí, eu aviso antes, mas a princípio vai ficar esses 3 dias. Sempre às 10 horas. É claro que eu entro um pouquinho antes, até para a gente poder se ajustar. Se rolar alguma dúvida aí, né, manda uma pergunta. Se tiver alguma coisa que eu puder ajudar. A ideia é dar uma desmistificada aí na prática, tá bom? Tem muita gente que está fazendo pela primeira vez, que o primeiro contato com o yoga foi já online, não teve a aula presencial ainda. Bom dia, Janete! Então, todas as aulas que eu faço aqui, a live pelo Instagram, elas ficam salvas no YouTube, tá? Você abre o YouTube lá, aí você digita Joca Yoga. Já tem 11 aulas salvas lá. E para quem está iniciando e tiver alguma dúvida em relação a um bom andamento da aula, tem umas lives ali explicando entre as aulas algumas coisas, algumas dicas bem bacanas. Bom dia, Janete! Bom te ver também. Saudades, em breve a gente volta com a nossa missão lá. Um beijo grande para você, mulher. Bom dia, Lúcia. Bom, o meu pai ele está dando aula também, tá? Ele começou pelo aquele aplicativo Zoom. As aulas eu acredito que vão ser de terça e quinta às 3 horas da tarde. E aí eu vou estar divulgando também isso, tá bom? Está sendo formando um grupo de yoga pelo WhatsApp. Então, se alguém quiser depois fazer parte desse grupo, me dá um alô, tá? E a gente coloca lá, pra gente poder tocar essa informação um pouquinho mais rápido, mais direto, tá bom? Quem não tiver o WhatsApp ainda, me manda o contato que eu adiciono lá. Ah, que legal, Sayuri! Que legal, que bacana! A Sayuri aí, ela tá fazendo as aulas lá do Japão. Então, muito bacana, né? Não tinha como imaginar que isso ia tomar essa proporção e atingir pessoas tão longe. Legal! O legal do YouTube é que você pode apertar um pause de repente, né? Você consegue colocar na tela grande. Você pode assistir a hora que você achar que deve. Porque muitas pessoas não conseguem mesmo estar nesse horário da live aqui. Tem gente que já está trabalhando, ou que nem parou de trabalhar. Tem algumas funções aí que mantiveram, né? Então a minha missão aqui é continuar a fazer um trabalho que eu já estava fazendo e ser acessível a todos aí, tá? Nossa aula vai começar em 10 minutos. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? A aula passada a gente falou sobre pranayama, tá? Essa explicação está salva no YouTube também. Falando um pouquinho sobre ahimsa, não violência. Hoje, de repente, a gente poderia falar um pouquinho de satya, de verdade, né? Trazer verdade para os meus atos, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, coloca, tá? Então, yamas e niyamas dentro do yoga são os dois primeiros passos que vêm, de repente, antes da prática, né? Muita gente faz a prática de yoga e acaba não investigando um pouquinho o lado da teoria, que é bem bacana, tá? A filosofia ela é bem rica em conceitos. Então, dá uma pesquisada aí todo mundo, que quem tiver afim, coloca lá os Sutras de Patanjali, o Yoga Sutras, que já é bem legal. Ele conseguiu colocar, assim, sintetizar toda a ideia do yoga de uma forma bem didática, tá? A minha missão é passar o yoga, desmistificar um pouquinho o que eu vejo muito por aí, a forma de explicar o yoga de uma forma mais difícil. Eu tento esclarecer da melhor forma possível numa linguagem mais clara aí, tá? Tanto a filosofia como a prática e as posturas em si, né?
dentro de uma postura de yoga, eu tento, né, cada detalhezinho para a gente fazer uma prática com bastante cuidado, não se machucar. E a parte da filosofia é mais uma questão pessoal também. Cada um vai absorver de um jeito, tá? Cada um vai entender de uma forma, cada um vai despertar algo diferente dentro de si. Então, não existe uma verdade absoluta. Falando de Satya, da verdade, que seria o segundo yama aí de Patanjali, o primeiro foi Ahimsa e o segundo é Satya, verdade. Trazer verdade para a prática, tá? Não se violentar, fazer a prática assim ser o suficiente para você, tá bom? Quando eu trago verdade para a prática de yoga, eu evito dar muita ênfase para o que eu estou realizando aqui fora. E eu estou mais atento com o que a postura e o movimento vem trazer para mim aqui dentro. Tá? Eu estou um pouco mais presente. Quando eu trago verdade para a prática, eu estou mais presente. Ah, imagina! Gratidão por vocês que estão assistindo. Tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui sobre Satya, sobre verdade, e se alguém quiser fazer alguma questão no meio da explicação, fica à vontade, tá? Porque eu vou dar prioridade para dúvidas e não para o que eu estou falando aqui. Então, Satya, a verdade, é cultivar a verdade à sua volta, né? Você se tornar uma pessoa confiável. Hoje em dia, a verdade ela é uma coisa que não é levado muito a sério por muitas pessoas ainda, né? Tem alguns momentos da vida que você percebe assim, né? A pessoa acha até meio bonito ficar enganando os outros, enfim. Sim, vai dar fome. Você se movimentou, né? Tem um gasto de energia a prática de yoga. Né? Por mais que a gente respire profundo e alimente o corpo de prana, sim, vai dar uma fome, assim como qualquer outra atividade, tá bom? Então, seja assim, analisa bem tudo que você vai, né? Mastiga, seleciona bem toda a alimentação aí, tá bom? Mas sai comendo tudo que tem pela frente, tá? Mas é natural que dê fome, sim. E é natural que muitas vezes, ao longo da prática de yoga, você comece a não sentir fome também, porque o corpo ele se alimenta de uma energia que tem no ar, que chama o prana. Então, de repente eu estou gastando uma energia excessiva dentro da prática de yoga, eu posso estar errando o alvo, tá? E a ideia da prática de yoga é uma prática totalmente restaurativa, né? É uma prática onde você vai sair melhor do que você entrou, desde o tamanho da dosagem. Por isso que a gente tem que trazer verdade para a prática. Qual que é o real e verdadeiro sentido do yoga? É fazer o movimento como ferramenta para você olhar para dentro, tá bom? Mas come, tá com fome, come. Satya, na verdade assim, ó, muitas vezes eu uso a verdade de uma forma meio assim, que eu machuco às vezes outra pessoa, então tem que ter ahimsa. Satya e ahimsa, verdade e a não violência, elas têm que caminhar junto, tá bom? Muitas vezes eu não ser verdadeiro, eu vou estar agindo com bom senso, né? Tem alguns casos que é legal você saber usar as palavras, ir com calma, respirar profundo, tá bom? Não precisa ficar muito no nível das ideias decorando tudo isso que eu estou falando, tá? Yamas e niyamas, de repente se você pegar um ali, né? Já você realiza todos. Se você levar um no pé da letra, você realiza todos os outros. Ser verdadeiro com a sua profissão, fazer aquilo que você gosta. Muitas vezes você está fazendo alguma coisa que te foi imposta, tá? Então, de repente você tem um dom dentro de você e olha para dentro, descobre qual que é a sua missão aqui no mundo, tá? Dê tempo para isso, dê atenção a isso. Muitas vezes eu vejo muita gente aí trabalhando o dia inteiro, né? Em função do dinheiro e não se percebe, né? Tem que analisar bem, trazer verdade para a sua vida através do seu trabalho, fazendo o que você gosta, tá bom? Existe uma necessidade de você ser aprovado dentro de um grupo, dentro de um partido. Então, de repente eu me saboto, né? Tentando me adequar àquele padrão, eu tento me enquadrar naquele grupo de pessoas. E
muitas vezes eu não estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Eu entro naquela ideia, né? De repente eu entro num grupinho de pessoas e todo mundo fuma um cigarro. De repente eu vou fumar um cigarro também só para fazer parte daquele grupo. Então eu não estou sendo verdadeiro comigo. De repente eu não curto muito aquilo e estou fazendo só para estar me enturmando, de repente. Ah, legal. Legal, Josi. Bacana. Bom, Sati é a verdade. Seguimos. Eu estou fazendo anotações, senão eu me perco um pouquinho, tá? Tem uma frase do Lao Tse que eu anotei, achei bem bastante que dá uma clareada boa sobre a verdade, tá bom? Lao Tse que tem um dos textos mais fortes dentro do taoísmo, tá bom? O taoísmo é uma religião bem forte da China antiga. É engraçado que hoje em dia a China ela proíbe o taoísmo dentro do próprio país, né? Como que pode ser proibido dentro de um país onde um texto sagrado de tanto valor espiritual hoje em dia não ser, né? Não pode. É como se no Brasil não pudesse ler a Bíblia, por exemplo, tivesse uma lei que não pudesse ler a Bíblia, seria um crime. Então, tem muito disso na China. A China antiga, na época dos templos Shaolin, tinha muitos mestres ali, sabe? Então, foi meio que destruído esses templos, ao longo dos tempos foi destruído tudo isso. Mas tem um legado bem bacana aí, tá? Quem puder ler um pouquinho sobre o taoísmo, é muito rico em informação espiritual, tá bom? Bom dia! Bom dia, Adriana! Então vai a frase do Lao Tse, tá bom? Se o desejo escraviza o pensamento, a verdade foge imediato pela janela mais próxima. Quando as pessoas abandonam sua natureza essencial para seguir os seus desejos, suas ações nunca serão corretas. Então aqui, na visão de Lao Tse, já entra um pouquinho numa questão mais interna. Se eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Ah, legal. Bacana, Josi. Bom dia, Ju. Gratidão. Imagina, é um prazer estar fazendo todo esse trabalho aqui, tá? De coração mesmo. Quem for fazer a prática aí, mais uns 5 minutinhos a gente vai começar, tá bom? Então, ser verdadeiro consigo mesmo, eu acho que é aí que está a chave do negócio, sabe? A gente conseguir harmonizar tudo aquilo que a gente pensa, com tudo aquilo que a gente fala e com tudo aquilo que a gente faz. Bom dia! Um beijo, Maia! Um beijo grande, Maia. A verdade, quando a gente traz a verdade para a nossa prática, a gente acaba sendo verdadeiro consigo mesmo. E essa verdade é a verdade do ser, sabe? Não mais a gente iludido com nossos personagens, com meias verdades dos personagens, do ego, tá bom? Existem muitas armadilhas aí, tá bom? Muitas vezes a mente ela se veste de observador e, enfim, a gente acaba se perdendo aí, tá bom? Então descobrir quem você realmente é, tá? Trazer verdade para dentro, para essa essência que Lao Tse cita aqui, tá? O desejo em excesso, ele faz mal, faz eu passar por cima de tudo de repente, né? Eu perco a sensibilidade. Se eu tenho desejo em excesso, muitas vezes eu perco a empatia. Dificilmente uma pessoa que tem o desejo em excesso, ela se coloca no lugar do outro. Olha que coisa. Dificilmente uma pessoa que só pensa em si própria, ela não se coloca no lugar do outro. Isso é um fato, tá? É só você analisar que... Estou falando isso para vocês, mas falo isso para mim também, porque em momentos da minha vida eu vivo isso, esse egoísmo aqui, tá? Não é porque eu já realizei Satya dentro de mim, eu estou nessa caminhada, sabe? Mas eu analiso isso em mim também. Em alguns momentos da minha vida eu sou egoísta, por que não? Né? A gente tem que ser verdadeiro.
ser verdadeiro e falar mesmo que, né, qual é o momento que você está passando. Já conquistou Satya? Não. Verdade ainda não. É algo que a gente está buscando e trazendo mais próximo da nossa vida. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, vai mandando, tá bom? A gente vai começar a aula mais em alguns minutinhos. Tem mais uma frase também de Jesus bem bacana, né? Nosso grande mestre aí que eu coloquei. E eu acho que é bem válido para Satya, para a verdade. E ele fala dessa forma: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Muito forte. Então, a verdade vai te libertar do quê? Nessa visão de Cristo aqui, que eu acho muito válido. A mentira. A verdade vai te libertar da mentira da mente. A mente que se julga eterna, que te faz se afastar do reino de Deus que habita em você. Então, é muito grandiosa a colocação de Cristo aqui, né? Você vai se libertar de uma falsa identidade de quem você imagina ser. De tudo aquilo, daquela programação que o mundo colocou dentro da sua cabeça. Né? Então a gente tem que se voltar para dentro. É um trabalho de esvaziar mesmo e buscar a tua essência. Né? Se libertar de tudo aqueles rótulos que está em cima. De repente minha alma está no fundo do copo ali. E aí tem minha formação, tudo aquilo que eu aprendi em cima, tampando ali a alma de, sabe, de vir à tona. Então a verdade do ser, a verdade da alma, a verdade do eu sou, sabe? Aquilo que nos torna semelhantes, está lá no fundo do copo. Então para isso eu tenho que esvaziar, eu tenho que me libertar. Tá bom? A verdade sobre quem você realmente é, para te libertar da ilusão de quem você imagina ser, dos personagens. E essa verdade, eu acredito que ela pode ser apenas sentida, tá? A mente não consegue entender essa verdade do ser. Bom dia, Mir. Ela só pode ser experienciada. Quando eu chego no final da aula e eu sinto, de repente, um pouquinho, eu abri mão de todos os meus pensamentos, meus conceitos, minhas crenças, e eu estou um pouco mais comigo mesmo. Então eu trouxe verdade para a minha prática. Se no final da aula eu consigo abrir mão de tudo e olhar para dentro, eu estou realizando Satya. Estou realizando verdade na minha prática. Isso você pode colocar em qualquer atividade, tá bom? Não acredita só pelo fato de eu estar falando, mas vivencia Satya, experimenta Satya. Observa a realidade do ser por você mesmo, tá bom? Isso é praticar yoga no seu sentido real. Muitas vezes a gente pode estar aqui conversando sobre a verdade, que é um tema muito amplo, até às 11, por exemplo. A gente poderia ficar 1 hora falando sobre Satya, e a gente estaria praticando yoga da mesma forma. E muitas vezes eu poderia estar aqui 10 horas em ponto iniciando uma prática, só pelo fato do movimento em si, tudo bonitinho e, sabe, meu corpo bem encaixadinho, mas preocupado só com o externo. Eu não estaria praticando yoga. Então praticar yoga muitas vezes é essa troca, é essa discussão, é esse abrir mão muitas vezes de você achar que tá preso no movimento, por exemplo. Tá bom? Se eu divulgo o yoga pelo fato do movimento só em si, eu erro o alvo do yoga. Eu não estou sendo verdadeiro. Tá? A gente não estaria praticando yoga, a gente estaria praticando asana. E eu acho que tudo que eu anotei sobre a verdade aqui foi falado, tá bom? Então a ideia de Satya, ela tem que caminhar junto com a ahimsa também. Eu tenho que ser verdadeiro, mas eu também não posso ser violento com as minhas palavras, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação? A ideia, eu acredito que a minha caminhada dentro do yoga seja desmistificar um pouquinho, tá? Falar em palavras assim bem claras. E uma coisa bacana durante a prática também, que eu não consigo falar depois que começou, é pessoas que têm hiperextensão, tá bom?
Quem tem hiperextensão de cotovelo, em joelho, tá? Fica bem ligado. Muitas vezes na postura de 6 apoios, eu vou fazer bem pertinho aqui, ó. Quando eu apoio as mãos, muitas vezes quem tem hiperextensão, o cotovelo faz isso, ó. Ele vai lá pra frente, ó. Então vira o cotovelo pro lado, como se eu fosse flexionar ele e ele fosse pro lado, tá bom? Cuidado quem tem hiperextensão em joelhos, não estender demais, tá bom? Não estender demais cotovelos, punhos. Se observa, se analisa. Para mim é muito novo estar fazendo uma prática de yoga onde eu não consigo estar presente com o aluno e poder corrigir vocês, tá bom? Eu fico muito triste quando alguém me manda mensagem e falar que está sentindo alguma dor no final da aula, pelo fato de ter exagerado, por exemplo. Então toma um certo cuidado, tá bom? Traz verdade para a sua prática. Faz o que é suficiente. Eu falo isso em todas as aulas. Se metade da aula for suficiente para você, que assim seja. Faz metade da aula, fecha a live, vai para a sua meditação, vai para o seu relaxamento, tá bom? E vamos realizar o yoga no seu real sentido. Boa, não faça a invertida, muito bem colocado. Se a invertida sobre os ombros me dói a cervical, por que eu vou insistir? De repente, futuramente, dentro de uma aula de yoga, você for num estúdio onde tem a yoga, o professor vai criar meios para você conseguir fazer a invertida sem se machucar. Tem os curuntas que estão grudados na parede, que dá para fazer as invertidas que você não apoia a cabeça. E aí as vértebras aqui da cervical, que são pequenininhas, elas não são feitas para aguentar muito peso. É claro que tem estudos hoje em dia que falam que a cervical, ela aguenta assim, né? Muito mais do que o peso só da cabeça, que tem em torno de 5 a 6 quilos aí. Mas tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Pois é, acontece, você vê. Muitas vezes no cachorro olhando para baixo, em posturas que a gente apoia a mão, tá? Quando eu apoio a mão no tapete, tenta não deixar o peso do corpo só nos punhos, tá bom? Leva firmeza na pontinha dos dedos da mão também. Distribui o peso do corpo na mão toda, não só no punho, tá? De repente, você pode fazer com a mão fechada, de repente, mas em poucos casos isso. Mas tenta distribuir o peso do corpo na mão toda e diminui o tempo de permanência. De repente eu fico um tempo maior no cachorro olhando para baixo aqui, você sai antes. Pode fazer um cachorro olhando para baixo com o apoio do cotovelo, de repente, tá bom? E aí eu tiro da reta minhas mãos e punhos. Bom dia, Valéria. Então, gente, para não fugir muito do horário, vamos para a nossa prática, tá bom? Como de costume, eu vou encerrar essa live e a gente vai entrar de novo para a gente não perder esse tempo, tá? Do que foi falado, do que foi passado aí. E tudo o que é passado e falado nesse início da aula também fica salvo, tá bom? E lembra que a gente tem que trazer tudo esse conhecimento e não ficar no nível do conceito, da pessoa, tá? Entendi o que o Joca falou. E não é muitas vezes deixar só aqui no entendimento, tá bom? É realizar mesmo, levar para dentro, levar para sua vida. Gratidão, Ricardo. Vamos que vamos. Se analisa, se observa, cuidado para não se machucar, tá bom? Se cuida aí. Lembra que o efeito da prática todo o movimento em si é o que, para onde ele vai te levar no final, no relaxamento, tá bom? A gente ficar um pouquinho mais próximo da gente mesmo. Gente, eu vou encerrar essa live e a gente volta, tá bom? Para a nossa aula já. Em 3 minutinhos aí. Beijo grande.